dia a todos, saudações. Meu nome é Maurício Neves, fui convidado pelo colega Sebastião Garibaldi para a gente fazer esse seminário, o Espiritismo e o Amanhecer de uma Nova Era. O tema de agora é ciência espírita e as leis da natureza perante a ciência atual. Então, o primeiro ponto nosso é a gente desapegar das ideias mais convencionais do dia a dia e ater-se às questões de natureza espirituais. Por quê? A premissa para esse nosso encontro é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é apresentada por João no versículo 8, no capítulo 8, versículo 31. Por que isto? Porque nós vamos nos embasar nos pensamentos que são cristãos. Neste ponto, a gente começa a verificar uma citação de Mateus que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Esta é uma citação de Mateus, para quem gosta sempre coloca a citação, capítulo 11, versículo 25. O conhecimento das verdades espirituais sempre foi revelado neste globo. O globo foi criado bilhões de anos antes de sua existência física em mundo espiritual. Aquilo que a gente chama, consoante a doutrina espírita, de a realeza de Jesus, é uma união espiritual que acontece no universo antes mesmo da criação do planeta Terra. Quando Jesus decide habitar o planeta para fazer a progressão dos espíritos nesse mundo, esta reunião espiritual já tem a presença de Maria, o espírito que a gente vai conhecer como Maria, mãe de Jesus. Então a gente tem que se despir das ideias convencionais e conceber a existência humana antes da própria existência, que seria, na verdade, a existência humana espiritual, vindo de outros pontos da criação. Ciência espírita e as leis da natureza perante a ciência atual nos faz avançar para entender o espiritismo como um amadurecimento da humanidade, conhecimento de outras ciências, além das ciências acadêmicas, além das ciências convencionais. A gente tem que o espiritismo está dentro das três revelações divinas. A primeira, as chamadas decálogo mosaico, as leis mosaicas. Depois, a segunda revelação do Cristo, o Evangelho exemplificado e vivido por Cristo. E, por fim, a doutrina espírita, que é a revelação dos espíritos através da codificação de Kardec. Dito isto, a gente tem que abraçar a ideia de que a concepção espiritual vem muito antes da doutrina espírita. Então, nós temos a ideia dos Vedas, já na Índia Antiga. Nós temos o princípio de transição espiritual. Nós temos na China a consulta àqueles que já partiram, aos antecessores, para resolver questões de suas situações diárias. Nós temos os magos no Egito Antigo, a consulta dos reis, dos ricos, em relação às questões de guerra ou de política. Nós temos ainda as pitonisas gregas, revelando os segredos dos oráculos, e algo que é pouco dito na era romana, que eram as sibilas, mulheres médiuns que ouviam vozes e até psicografavam. Quando a gente entra nesta ideia da história do surgimento do espiritismo na antiguidade para a atualidade, fazendo ciência, a gente vai ver toda essa concepção de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material com a mediunidade. A mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi dita de diferentes formas. Como eu falei, o homem primitivo, que é a primeira imagem que eu guardei, já costumava sepultar os seus mortos físicos com seus equipamentos. Aí eu sempre alerto: fugir do senso comum. Não é a ideia de que, se ele fosse guerreiro, ia usar a arma no pós-morte.
Não é a ideia que se ele fosse um lavrador, ele iria usar aquele instrumento tecnológico no outro mundo. Não. Vá pesquisar. Quando esses povos sepultavam os corpos com seus objetos e o pessoal, era para que eles não voltassem para se relacionar com o mundo físico. Se você for pesquisar as descobertas dos estudos históricos, quando você coloca os objetos para quem já foi, é para que ele não volte. Para a gente fugir do senso comum. Então, o homem primitivo já tinha seus rituais para as questões de pós-morte. Os Vedas acreditavam na existência dos espíritos. Na China, a evocação dos ancestrais. Os magos do Egito sobre as questões de política e existência. Na Grécia Antiga, as pitonisas nas relações com os oráculos. E as sibilas que interrogavam os espíritos de acordo com os interesses das pessoas, normalmente o patriarcado romano. Lembrando que essa imagem que eu coloco aí não é aleatória. As sibilas que estão nessa última imagem romana está na Capela Sistina do Vaticano, que estava em voga esses dias. Ou seja, até as doutrinas religiosas sabem da existência do intercâmbio com os espíritos. Avançando no nosso conhecimento, na velha Grécia, Sócrates revela os discípulos que conversava com um amigo invisível, constantemente. Na Roma Antiga, Nero, nos últimos dias do seu reinado, se viu fora do corpo junto de Agripina e Otávia, que ele mesmo tinha mandado assassinar e que perseguia e já pronunciava que ele morreria dias depois. Ou seja, ele via e ouvia. Gente que ele mesmo fez morrer parentes. No silêncio do deserto, Maomé, que funda o islamismo, que redige o Alcorão, ele diz que recebe isso de um espírito que ouvia, e ele nomina nas traduções como sendo Anjo Gabriel, Arcanjo Gabriel, Espírito Gabriel. Mudei os nomes, mas é a mesma coisa. Então, você vai sempre ter a ideia de um intercâmbio mediúnico com o mundo espiritual, mesmo que ainda não seja espiritismo. Eu trago ainda a imagem aqui de Maomé, que é uma imagem publicada no jornal Der Spiegel de Alemanha, em 99. Essa imagem foi achada em 1847, é o único registro que tem pictórico, imagético, de Maomé. Qualquer outra coisa é só criação artística. Aí por quê? Porque ninguém tem exatamente um retrato de Maomé. Certo? Feito Jesus, só tem texto escrito. Ainda na Idade Média, a gente vai ver que nós tínhamos o chamado século das trevas, né? A época da Idade Média, e os médios foram tratados, às vezes como santo, às vezes como louco ou como feiticeiro. Isto aconteceu. Mas neste período tem o caso de Cristóvão Colombo, que dizia que ele era guiado, o navegador, como tendo um gênio invisível. Algum espírito que se comunicava com ele e dava as instruções. Aí o que acontece? Nos momentos de dificuldade, ele escutava a voz desse gênio invisível que dizia para ele sempre a frase: continue navegando. Para quem gosta de desenho animado, aquela história de continue a nadar e procurando Nemo não é aleatório. Vá adiante, siga. Era o que ele ouvia desse gênio invisível. Citando aqui o caso de Joana d'Arc, a história que registra que os seres invisíveis a inspiravam, o colega Sebastião Garibaldi já falou sobre isso hoje. Ela ouvia vozes que não eram só nessa existência. Se você for pesquisar a história de Joana d'Arc médium, ela já ouvia vozes desde quando traiu Jesus. Porque Joana d'Arc, em evolução espiritual, é Judas Iscariotes. Desde quando traiu Jesus, ela ouvia vozes. A mediunidade é do ser, não é do espiritismo. O escritor Dante é apontado como sendo o primeiro a devassar, enquanto encarnado, as diversas vias e as diversas faixas espirituais do umbral. Tasso, que era inspirado pelo espírito dito Ariosto, compõe um poema francês chamado Renaud, uma epopeia. E ele diz que a obra não é dele. Ele diz que o espírito chama-se Ariosto. Ariosto foi um filósofo grego, eu vou parar por aqui.
Milton redige O Paraíso Perdido e diz que toda a história que ele escreveu foi um ser de luz que disse para ele. Mas ele não diz que ser foi esse. Shakespeare fala sempre em aparições durante toda a obra de Hamlet. Além dos solilóquios de Hamlet, Hamlet conversa com alguém que não é do mundo visível. Então Shakespeare mantinha seus contatos com o mundo espiritual. E para não dizer que eu não disse, Manuel Swedenborg, ele viveu na Europa e ele era de suma vidência. Nos casos mais comuns de Swedenborg, ele estava tranquilamente jantando e alguém dizia para ele: estou aguardando meu irmão que volta de viagem. Ele olha para a pessoa e diz: aguarde não, que o navio naufragou faz 4 dias. Em outra situação, ele ainda lá no repasto se alimentando, aí alguém diz: eita, está muito escuro, muita chuva. Ele diz: não, aqui está escuro, mas lá na frente, a 2 quilômetros, a fazenda de fulano está sendo incendiada. Poder daquilo que a gente chama de dupla vista ou mediunidade. Swedenborg é um caso à parte para a gente estudar. Ainda tratando dos fenômenos de Heidsiel, na história da Antiguidade do Espiritismo, essas 3 jovens recebem influência de um espírito batedor chamado Reps, e isto começa o advento da doutrina espírita, como a gente concebe no mundo contemporâneo, a partir do Ocidente. Neste período, você tem um pensamento surgindo com a doutrina espírita, para a gente parar, botar o pijama ou a camisola e pensar quando deitar na cama. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divino na sua origem e de iniciativa dos espíritos. Quando a gente diz Hipólito Denis Arrivaí ou Allan Kardec recebe a doutrina espírita, mas são diversos espíritos que se comunicam. Como eu sempre digo, se Maurício não viesse hoje, outra pessoa viria. Não é Maurício quem faz a doutrina espírita. Não é Allan Kardec quem faz a doutrina espírita, ele codifica. Aí você vai ter que, paralelo a ele, ainda havia Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Esses 3 reencarnam também na França. Vou parar a aula de história, mas quando Joana d'Arc protege a França, com o advento do iluminismo francês, é para que a França receba a doutrina espírita. Não são fatos isolados. Se Allan Kardec não levasse a obra, esses 3 levariam. E se esses 3 não levassem a obra adiante da doutrina espírita, na Inglaterra havia Sir Arthur Conan Doyle. Aquele do Sherlock Holmes, que escreveu os contos policiais. Seria o quê? O subterfúgio. Outra hipótese, outra possibilidade. O conhecimento espírita viria de todo jeito. Avançando, não são só esses espíritos que vêm na Terra para fazer o avanço do conhecimento através da doutrina. Todos esses espíritos, Rochas, Aksakoff, Flammarion, Lombroso, Richer, Bozano, Delane, Hermínio C. Miranda, Guimarães Andrade, Herculano Pires, Jorge André, Denis, Crookes, são espíritos que vieram para avançar, levar adiante o conhecimento espiritual. Doutrina espírita não quer converter ninguém ao espiritismo. Doutrina espírita lança consciência aos espíritos. Se você sair de casa para querer convencer alguém de ser espírita, você ainda não entendeu o que é espiritismo. E se você critica alguém que deixou de ser espírita, você ainda não entendeu o que é espiritismo. Porque espiritismo é luz, é desenvolvimento de consciência. Para não dizer que eu não falei das flores. Não vieram só espíritos homens para levar o conhecimento humano. Como já falei, Maria, a dita mãe de Jesus, já está junto a Jesus antes desse globo existir. Nós temos a famosa Maria Madalena, não confundir com Maria Magdala. Madalena é aquela da mansão do caminho, que já fazia os trabalhos junto a Jesus. Nós temos Joana de Cusa, que a gente vai ver a ascensão espiritual dela daqui a pouco. Joana d'Arc já foi falada. Marie Curie, na França,
Aí você vai dizer, ah, mas ela não era médium. Quem disse? Ela é um espírito trabalhador. Se você faz qualquer exame médico que precise de ondas e magnetismo, ela avança os estudos de Rutherford. Rutherford é um químico, um estudioso das questões dos átomos. Certo? E aí você vai ter Marie Curie estudando tudo o que é sobre energia atômica. Qualquer coisa que veio depois, inclusive Einstein, é depois de Marie Curie. Temos as médias, Florence Cook e Eusapia Paladino, para poder vir a doutrina espírita e chegar até nós. Senhora Amélia Boudet, aquela que é a companheira do senhor Allan Kardec. Espírito Meimei, alguém que não é tão falado ou tão difundido, mas tem obras belíssimas na doutrina espírita, Alta de Souza. Essa senhora ilustre desconhecida, que as pessoas só lembram do filme. Lembram? Maria, Mãe de Deus, o Espírito, mãe de Chico Xavier. E, por fim, senhora Ivone do Amaral Pereira, são só alguns que eu coloquei aqui, porque não ia caber tudo quando a doutrina espírita chega nos livros, através da data do 18 de abril de 57, 4 outros espíritos mulheres contribuíram para o Kardec, eu estou colocando a idade do lado, Amélie Ruth Celine Jafé, de 18 de idade, Júlio Boudin, aos 14 de idade, e Carolina Boudin, que na época tinha 16. Vamos entender, 3 anos antes que elas já eram médias e recebiam as comunicações. Então, médio com 11, né? Médio ali por volta dos 13, 14 e com 15. E este espírito tão bonito que vocês conhecem das obras da editora, Hermance Dufour, que também era médio junto a Kardec. Para não dizer que eu não falei das flores, porque conhecimento espírita vem dos espíritos, independente do gênero. Discutir gênero é questão mundana, mundo de prova e expiação. Bom, ainda na ciência espírita, a gente tem a citação de Herculano Pires no livro Ciência Espírita, livro do mesmo nome. Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. A revelação espiritual veio pelo Espírito da Verdade, Jesus e os seus colaboradores. Mas a ciência espírita, a revelação humana, é a obra de Kardec. Este, sim, dedicou-se a pesquisas exaustivas e fundou a Revista Espírita para a divulgação ampla e sistemática dos resultados dessas pesquisas. Aí você vai dizer, por que as revistas deixaram de ser publicadas? Porque é compêndio, você volta lá para ir no arcabouço do conhecimento. Eita, pandemia do mundo. Não, Kardec já abordou pandemia. Obsessão coletiva na cidade tal. Allan Kardec já tinha feito análise de obsessões coletivas. E outros fenômenos psicológicos. Por isso que a gente sempre volta para esses estudos kardecianos. E pergunta, ciência espírita e as leis da natureza perante sensual. Qual o papel da ciência na Gênese e nas nossas vidas? Allan Kardec diz assim no livro A Gênese. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por estudo perseverante. Eu não vou transmitir meu conhecimento para você só pelo meu pensamento. Tu vais ter que ler, tu vais ter que viver, passar pela experiência. Momentos como esse servem para a gente um aquecer o outro e encontrar um ponto de vista para buscar. E se tu discordas, nem Jesus, nem Kardec, nem eu ficaremos insatisfeitos. Por quê? Tu vais ler, tu vais ouvir podcast. Podcast. Conhecimento espírita já está em podcast. Se você não quiser ler o livro, você vai ouvir o audiolivro. Como eu converso com o colega Garibaldi, a palestra dele, puxa o áudio no YouTube, lá embaixo tem transcrição, Ctrl+C, Ctrl+V, joga no Word, imprime. Se você achou algo que seja espírita ou não espírita em formato de áudio, já tem como converter para texto escrito e você mesmo estudar. Você discordar não tem problema nenhum. Você vai achar o ponto que fundamenta a tua crença. Isso é ciência espírita. Avançando,
Um estudo perseverante no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades. Pontos singulares, aquilo que outra pessoa não percebeu e você percebe, que escapam ao observador superficial, e aí sim, você, esses pontos permitem você firmar a tua própria opinião. Por quê? Vós sois deuses, vós crieis. Citando pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência de cada espírito. Por que é dito isso? Quando a gente vai falar de ciência, ciência atual, você tem que saber que nós já trazemos dentro de nós, você pode escolher duas palavras. Uma de evolução e dizer que é de modo latente. Ou uma filosófica e dizer que é de modo imanente. Como eu não estou hoje nem para ser evolucionista, nem tão filosófico, eu vou dizer as duas. Aí você escolhe para que lado você vai. Nós temos isso dentro de nós, independente de sermos espíritas ou não. A lei divina e a consciência é vista como um lugar onde Deus se manifesta, algo dentro de nós que ajuda a reconhecer as ações justas e justas. Justas de equidade e justas de apropriadas. Isso está dentro de ti. Leis morais estão dentro de nós. Leis divinas que regem a dimensão moral do ser, essas são universais e imutáveis, atuando nos níveis da existência. Quando a gente coloca o Decálogo de Moisés, quando a gente coloca as máximas do Cristo, uma não anula a outra. Quando a gente vai estudar as leis morais consoante a doutrina espírita, lá vai adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Todas essas colocações espíritas não derrogam as leis mosaicas, nem destituem os valores daquilo que Cristo ensinou. Ampliam. Conhecimento espírita perante a lei, ciência espírita é a lei da natureza perante a ciência sensual, no sentido de reconhecimento da lei. O conhecimento da lei de Deus é fundamental para o desenvolvimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Então, tudo que a gente busca na doutrina espírita é uma melhora do globo. Repetindo, nós espíritas não queremos fazer mais espíritas. Queremos fazer espíritos que gerem um mundo melhor. Para não dizer que eu não disse, viver um processo de regeneração. Para um dia esse mundo ser regenerado. Regeneração é processo. Quando for mundo regenerado é porque o processo acabou. Data a gente não tem. Por fim, a importância da evolução para a ciência espírita e a lei da natureza. A lei de Deus, como lei de progresso, incentiva o desenvolvimento contínuo, tanto material como espiritual. Isto é caminho para a evolução individual de cada espírito, consequentemente, evolução, consequentemente, ação coletiva. Tudo isto é dito a partir do que você tem no índice de O Livro dos Espíritos. Tudo isso está lá. Resumo para o dia de hoje. Conhecimento é igual a saber. Se você for raciocinar a ciência espírita e a lei da natureza perante a sensual, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque conhecimento é saber. Olha, 5 livros da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e Obras Póstumas, e a gente sempre sugere que a pessoa comece lendo o que é o Espiritismo. Mas os 5 primeiros são os 5 primeiros. Mas Allan Kardec não fez só esses. Nós ainda temos, se meus olhos ajudarem,
Introdução ao estudo da doutrina espírita, o principiante espírita, o espiritismo em sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos espíritas, coletânea de preces espíritas, que é o opúsculo que vem do final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o catálogo racional para produzir uma biblioteca espírita e o livro que é compilado dos escritos pós-morte do seu Kardec, que é o livro Viagem Espírita, 1862. E em sequência ainda tem o nosso querido, né, Obras Póstumas. Então, o conhecimento não está centrado em um ser. Se você for pesquisar cada obra dessa, tem seção que é dita pelo espírito Isaac Newton. Dia desses eu estive com minhas colegas lá no Bezerra de Menezes, falando dos trechos em que o espírito Leibniz, filósofo, fala sobre a criação dos espíritos nas mônadas terrestres. Eu não vou falar sobre mônadas hoje, a gente conversa sobre mônadas outro dia, que é um termo técnico para a criação de espíritos. Então, é possível você identificar quais espíritos do conjunto de espíritos junto com Jesus para chamar de espírito de verdade. Conhecimento é saber, é dito na Gênese. Olha o peritexto que sustenta o título de A Gênese. Olha o peritexto. A Gênese e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis. Jesus não derroga o decálogo mosaico, a doutrina espírita não derroga a lei nenhuma. Vou repetir, amplia. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, consequência das nossas ações. Papel da ciência, entendimento da criação do universo. Você vai saber isso tudinho sobre a formação dos globos. Explicação para fenômenos naturais e para a origem das coisas. O que acontece em nosso globo, que seja dentro do teu corpo ou fora do teu corpo, a doutrina espírita explica. E vai explicar também a formação espiritual universal. A ciência diz, o universo está sempre em expansão. A doutrina espírita diz, Deus a todo instante cria. É a mesma ideia. Papel da ciência. A ciência auxilia o conhecimento da criação. Sem ela, sem o conhecimento, torna-se impossível conceber a Gênese, a origem das coisas. Fornece subsídios para a química, a física, a astronomia, outras ciências. Papel da ciência. Presentemente não resolveu todos os problemas da Gênese, mas destrói os erros advindos da fé cega. A Gênese de Moisés, alguns erros são aparentes do que reais, mas se aproxima dos dados científicos modernos, lembrando que para aquela ideia, né, mosaica, a gente vai ter sempre a ideia de que o mundo era um mundo primitivo. Nós estamos em um mundo de prova e expiação. O degrau de evolução é outro. Sobre a alegoria da Bíblia, há verdades que são sublimes, por isso que a gente investiga a Bíblia. Mas a Bíblia não é nosso livro máter. A Bíblia é como revelação divina, aí a gente vai buscar os fatos, a revelação contraria os fatos, daí a gente se distancia, porque deve-se analisar o que é revelação divina. Papel da ciência. Para a ciência, nada é sagrado, ou seja, tudo pode vir a ser transitório, pode ser mudado os princípios. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Mais cedo ou mais tarde, a ciência se espiritualiza. A ciência busca explicação sobre o princípio material, se tratando do espírito, aí a gente anda de mãos dadas com a filosofia moral para crescimento espiritual. As questões fundamentais do ser humano são saber de onde veio, criados por Deus, para onde vamos, nos tornaremos espíritos puros, se já viveu, pluralidade das existências, e se viverá ainda. Uns chamam de vida após a morte.
A gente, em doutrina espírita, chama de a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A ciência não consegue resolver as dúvidas do porvir, a ciência ainda tem o nada é algo que gela o coração humano, eu não serei nada um dia, você também não foi nada um dia, e você não será nada. Você é obra de Deus e tende a ser Deus. E aí, o ser humano precisa de um consolo para a vida futura. O conhecimento das leis do princípio espiritual era reservado sempre a uns poucos. Como as leis da matéria, isso aí foi obra dos séculos. A gente não vela o conhecimento. A gente não esconde. Não há um ser que é maior na doutrina espírita. Nós não temos uma hierarquia. Já perceberam isso? Nós não respondemos a um poder central. Você tem Comissão de Infância e Juventude, Departamento de Infância e Juventude, União Espírita, Confederação, para organizar, mas nós não respondemos a um poder central. Por quê? Item 10, princípio espiritual. A gente não reserva nada. Aquilo da gente é sempre obra plural. Caminhando, para eu não me perder, cheguei. Estamos com ciência perante a ciência atual. O que diz a doutrina espírita sobre ciência em nossas vidas? 1. Doutrina espírita também é de combater fake news. O termo correto era false news, mas é fake news. Né? A gente também combate fake news. Nós temos ideias que são postas no mundo do dia a dia e nós não somos a favor de se esconder, por exemplo, a ideia de que vacina faz mal. Correto? Então, se alguém espalha algo que não é verdadeiro, que é contrário aos pensamentos espíritas, nós também não coadunamos com fake news. Nós temos o conhecimento para gerar saber. Esse conhecimento é para ser divulgado em situações feito esta. A gente não tem exclusividade do conhecimento, a gente não reserva, e a gente busca desenvolver a sociedade. Para isto tudo é ciência espírita. Desenvolver consciência científica, ciência espírita. Até aqui, a gente não se distancia de nada da ciência convencional. Impulsionar o surgimento de novos cientistas. Ciência serve para isso. Eu tenho que fazer uma iniciação científica. Não é assim que funcionam as instituições? Eu não posso achar que só os trintões, os quarentões, os sessentões, não. Os mais jovens devem estar em formação. No espaço acadêmico e no espaço espírita. Trazer soluções e respostas mais confiáveis do que opiniões não fundamentadas. Tudo fundamentado em referências bibliográficas. Tudo fundamentado em citações de origens fidedignas. Tudo referenciado. Influenciar políticas públicas, principalmente as políticas de Estado. Serei breve nesse ponto, que é mais ou menos assim. Eu fico aperreado com o tempo. Que é mais ou menos assim. Governante tal pintou tudo de amarelo, ao ponto que faltou pigmentos amarelos no Brasil na década de 80 para 90. Aí entrou outro governante tal, pintou tudo de azul, ao ponto que faltou pigmento azul na indústria do Brasil. Isto é egoísmo. Isto é subjetivismo.
Políticas públicas são políticas de Estado. Por exemplo, assistência à saúde de idosos, assistência a puérperas, assistência neonatal, assistência pré-natal, independente do governante querer ou não. Se quiser colocar meu nome no caderninho de prece, porque eu já estou falando em política, pode. A gente está na colocação de que doutrina espírita, conhecimento espírita, defende política pública de Estado e não de egoísmo e subjetivismo. Saber comunicar seus achados por meio acadêmico e para a população. Isto a doutrina espírita faz e precisamos fazer mais. Atingimos todas as tecnologias sem problema algum. Qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós, no plural, consegue acessar conhecimento espírita. Que ele tem que estar como? Acessível. E bem dito. Perceberam, né? Tem 2 números 8. Eu estou vendo agora. Reconhecer que a ciência faz parte de um sistema de retroalimentação. A produção da ciência atua como um dos combustíveis para a economia. Então, quando eu gero um conhecimento que vai, eu estou amplificando a teoria espírita. Mais pessoas recebem, o conhecimento repercute dentro daquele ser, e aquele ser passa a ser o quê? Um meio divulgador. Que não seja por sua fala, mas que também seja por seus atos. Ciência espírita. Acumular conhecimentos construindo novas ideias que nos ajudam a compreensão de si e do mundo e do universo. Tem coisas na doutrina espírita que a gente ainda não devassa. Por exemplo, mundos crísticos, como são as paragens espirituais além das colônias. As colônias, a cidade de Olinda tem uma. Nosso lar é em cima do Rio de Janeiro. Ou é em cima do Rio de Janeiro. Qual é a que fica em cima de Olinda? Qual é a que fica em cima de Paulista? Tem colônia espiritual. E o que vem depois da colônia espiritual? Mundos críticos, a gente ainda não sabe. As revelações não chegaram para nós. Por isso que é importante ciência espírita. Avançar. Conhecimento construído que nos ajuda a compreensão de si, do mundo e do universo. Finalizando esse trecho, lembra o que Kardec disse? A revelação espírita é divina origem, iniciativa dos espíritos, a elaboração é fruto do homem. O trabalho é nosso. Por quê? Conhecimento é saber. Caminhando para o meu fim, viu? Faltando 22 minutos, eu estou caminhando para o fim. Caminhando para o meu fim, a gente vai ter conhecimento espírita, né? Ciência espírita é a lei da natureza aparente sexual, dá-se segundo o princípio. Nosso princípio é o quê? Conhecimento é saber. Conhecimento é saber? Quais são os princípios que sustentam a doutrina espírita? Bem rapidinho. Primeiro, Deus. Vista da nebulosa de Águia. Olha que coisa linda. Imagem do Hubble, né? Nos meus estudos, eu estudei com um professor que desenvolveu as lentes, né, para o telescópio Hubble. Professor Flávio, de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí você está numa sala, olha o computador e consegue ver isso. Conhecimento ao longo de milênios de evolução espiritual. Então, Deus, inteligência suprema do universo, diz o Livro dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, imutável e único, onipotente, justo e bom. Nós somos seres divinos porque somos divinos na criação. Viemos de Deus e para eles voltaremos um dia, quando subirmos todos os degraus evolutivos, diz o Livro dos Espíritos. Jesus, aqui é um retrato que eu tirei de um congresso espírita de 1925, né, que foi feito
como é que a gente chama? Carvão. Só que agora a moda é o quê? A gente joga na inteligência artificial e ele limpa a imagem. Então a imagem já está limpa. Né? Então essa é uma imagem mediúnica de Jesus. Para nós, Jesus, segundo a doutrina espírita, pergunta 625, guia e modelo mais perfeito para nós humanos. E a doutrina espírita ainda diz assim, quando a gente não consegue Jesus, aí pede para Maria, que Maria fala com os espíritos, que chegam até nós e a gente recebe assistência espiritual do mesmo jeito. Se um Jesus se comunicar no seu centro, tenha cuidado, porque pode ser Jesus de Genésio, pode ser Jesus de Zeferino, e não sabemos que Jesus é esse. Então tem que ter cuidado quando for falar com Jesus. O que é o espírito? Há no homem um princípio inteligente que se chama alma. Aqui é aquela obra que eu não tinha botado antes, que é Obras Póstumas, né? A alma, ou espírito. Aí veja que ele coloca a alma com letra maiúscula e espírito com letra maiúscula. Independente da matéria que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então, o espírito é o nosso centro corporal. O René Descartes, filósofo, centrou as emoções no coração, depois de estudar anatomia, porque ele não achou um lugar para colocar onde estariam as emoções. Mas as emoções não pertencem ao corpo físico, o coração é músculo. Pertence à alma, ao espírito. O espírito é o nosso centro de emoções. Se quiser chamar ele de centelha de energia, pode. Trecho, profissão de fé, espírita raciocinada, conceituando o que é espírito, princípio inteligente ou a alma, aquilo que te anima. Ser inteligente da criação no livro dos espíritos, todos nós um dia simples e ignorantes fomos criados. Na ideia de espírito, a gente tem a comunicabilidade dos espíritos e a relação entre espíritos encarnados e desencarnados. Voltei para o primeiro slide falando sobre intercâmbio mediúnico. Consegui fazer o que eu queria, eu fiz o circuito. Certo? Então, nós temos aí sobre o espírito. Vou voltar para a aula de evangelização, SIG e DIG, né? Como eu já falei. Como é que a gente explica perispírito para espíritos novos como nós? Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma, que é o espírito, ao corpo. Então, eu tenho a parte física, o espírito está guardadinho lá no meio, entre o corpo e o espírito a gente chama de meio, perispírito. Tem a forma que o espírito queira. Aí, vou botar todo mundo na evangelização, que ainda tem tempo. Olha lá, aula de evangelização. Pense no abacate. Quem diz isso não sou eu, é Allan Kardec. Tem aquela parte de fora da pele, tem aquela massinha amarela que é o corpo, e lá no meio você tem uma casquinha. Essa casquinha ali, ó, tá vendo? E lá dentro você tem o quê? O caroço propriamente dito. Então essa relação aí é que a gente vai ter espírito, perispírito e o corpo. Nós somos feito um abacate. Ok? Algo que nos envolve. Então é assim que a gente diz. Se você quiser tudo em 3D, não tem problema. Está aí a centelha de luz ou energia, se você for uma pessoa mais dada a questões, né? Precisa de algo mais palpável. Então, a centelha de energia é o espírito. Algo que ainda é energia, mas é mais densa, é o perispírito. Se você viu uma alma penada, como diria minha saudosa mãe, você não está vendo o espírito, você vê, na verdade, o perispírito. E aí, essa parte física, bonita, feito eu com esse jeitinho de 18 anos, é o corpo. Bom, princípio da evolução, enquanto eu ainda tenho tempo, vou chegar lá, meus 15 minutos faltam, 15 não, faltam 16. Então, nós temos aqui o princípio da evolução, que eu atualizei em homenagem a vocês, esse quadro que eu tenho antigo. Espíritos são criados como seres ignorantes, e um dia fomos do reino mineral
e despertamos no reino vegetal. Como mineral, a gente só era matéria inerte, era sujeito às leis de atração. Mas aí um dia habitamos o mundo vegetal e desenvolvemos algo muito significativo, que é a sensibilidade. Princípio da vitalidade já no vegetal. E aí um dia transitamos pelo espírito animal, no reino animal, e desenvolvemos instinto, já com alguma vitalidade e algum nível de inteligência, guardando em nós a individualidade. Se você quiser plagiar, os espíritos dizem assim: o humano dorme no mineral, desperta no vegetal, vive no animal e racionaliza-se como ser humano. Vários espíritos dirão de outro jeito, mas assim está nós, espíritos humanos, no uso da razão. Ali está o nosso querido Sócrates, inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção extramaterial, e nós já conhecemos Deus. Então, já somos espíritos encarnados, princípio de evolução da doutrina espírita. Evolução, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 144, os próprios espíritos se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E aí nós temos 10 classes de desenvolvimento espiritual. Ampliando nossa ideia de livre-arbítrio, diria Lewis Carroll, em sua obra Alice no País das Maravilhas, depois repetindo aí Alice depois do espelho, através do espelho. Para onde vou? Pergunta Alice. E o gatinho, muito inteligente, diz: se você não tem ideia de para onde deseja ir, qualquer caminho é suficiente. O que você não pode é estar perdido. Então, livre-arbítrio, o homem tem a liberdade de pensar e agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria máquina. Então, você que escolhe o que faz no seu viver. Livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. E aí, se você agir de livre-arbítrio, vai chegar no próximo item da sua evolução espiritual, que é o bumerangue, aquilo que a gente chama de lei de causa e efeito, no livro Céu e Inferno, né? Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Muito bonito o peritexto. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O que não foi uma existência vai ser na seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Se você quiser ser Fábio Júnior, o que se planta aqui se vê depois. O que está na música é a mesma coisa. Causa e efeito, aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez, ou seja, faça tudo de bom para você ter uma boa morte. Princípio da reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Isso é o Livro dos Espíritos, na pergunta 171. Na doutrina espírita, a reencarnação diz assim: o problema do ser e do destino da dor. A alma, depois de resistir temporariamente no espaço, mundo espiritual, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Por isso a importância de saber do livre-arbítrio, por isso a importância de saber sobre a lei de causa e efeito. E aí você sempre vai nascer o quê? Criança. Porque teu perispírito vai fechar tudo aquilo que tu tens do passado. Para você crescer. A alma reaparece na cena terrestre, pelo drama da vida, ela vai buscar o quê? Resgatar as dívidas que contraiu, conquistar capacidades que vão lhe possibilitar a ascensão espiritual e a marcha para frente. Aí, eu pensei em colocar a ascensão espiritual de Kardec. Não, vou colocar uma coisa mais simples. Joana de Cusa é um daqueles espíritos junto a Maria e junto a Jesus, antes do globo existir. E ela já era um ser espiritual quando encarna como Joana de Cusa. E já vivia junto ao que hoje a gente chama de Divaldo. Mas o filho dela, quando ela é queimada, não é Divaldo. Porque tem gente que acha, mas não é. Aí ela reencarna como Clara de Assis. E Divaldo também reencarna junto com ela. Aí ela é queimada aqui, ela morre pobre, doente, protegendo pessoas da miséria e de uma praga. E ela reencarna como Inês de la Cruz,
protege o convento, desencarna, vai para o mundo espiritual, volta como Joana Angélica de Jesus, protege outro convento, sucumbe 1 hora antes de desencarnar, passa 1 hora sofrendo, quando ela desencarna, acredite. Tem gente que diz, né, morreu, acabou, você foi criada assim. Não. Quando ela chega no mundo espiritual, que ela desperta, que é recebida de novo por Jesus, ela é levada para uma conferência e diz assim, ó, vai chegar na Terra a doutrina espírita. Você está sendo convidada a ser protetora de um sujeito chamado Allan Kardec. Para quem não sabe, Joana de Ângeles foi um dos espíritos protetores da obra de Kardec durante a encarnação dele. E aí a gente a conhece como Joana de Ângeles com essa imagem aí. Nós, da doutrina espírita, acreditamos na evolução do ser. Nós não estamos por aquilo que atrasa, nós estamos por aquilo que progride. Isso é ciência espírita. Caminhando para o meu fim, tenho meus 10 minutos, eu estou seguindo o meu tempo, para não me perder. Pluralidade dos mundos habitados. Na doutrina espírita, consoante a evolução dos espíritos, os espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, habitam em mundos primitivos, mundos de expiação e prova, que é o nosso, mundos de regeneração, que estaremos em processo, os mundos ditosos ou já regenerados, e aí vai os divinos e aqueles que reinam bem. Em realidade, 10 escalas de espíritos para 10 escalas de mundo. E a nossa função é progredir sempre. Se você tem dúvida sobre a pluralidade dos mundos, não fique imaginando que a nossa escala do mundo é só essa daqui, dali de cima, que a gente está acostumado das aulas de geografia da nossa formação nesse planeta. Para a ciência convencional, são aos bilhões. Não vou dizer o nome de cada um deles, porque não estou em reunião acadêmica, não tem necessidade, mas esse é um simulador que eu uso, né? Que é o ESI, para a gente daqui, quando a gente fala, porque os espíritos estão vindos da constelação de Alcíone. A gente tem a colocação de onde fica Alcíone, para dizer que os espíritos estão vindo de lá. Mas eu vou avançar, que eu já estou chegando no fim. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, razão a qual viviam os homens braços com tanta miséria. Mundo de prova e expiação. O globo é habitado no espaço, né? São habitados todos os globos, longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, ou seja, outros planetas também possuem vida inteligente. Imortalidade da aula, o livro Nosso Lar e sua série, né? Antigamente eram 14 livros. A existência dos espíritos não tem fim, é tudo o que podemos dizer até agora. Imortalidade da alma. As interrelações de Chico Xavier com sua mãe comprovam imortalidade da alma. Sentimento de uma existência melhor reside no futuro, no íntimo dos homens. Pergunta 959. Comprova o quê? Vida futura. Morrer não cessa a sua existência. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Então, se você ainda tem dúvida do que vai acontecer com você, vai ler o livro Nosso Lar. E a sequência dos livros, para ver se diminui esse medo. Né? Eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer, para não deixar vocês com medo. É sério, mas não vou dizer não. Eu digo para Garibaldi no privado. É porque é o seguinte, existia uma tese dos cíclopes, certo? Cíclopes. Seres mitológicos com um olho só. Qual era a característica do cíclope? Ele sabe quando vai desencarnar, é a maldição dele. Quando é que você vai desencarnar? Quando sua tarefa terminar. Caso que eu sempre digo, Dia das Crianças, Porto Alegre, a marquise cai, o soldado vai lá tirar a menina
Ele tinha acabado de se formar soldado um dia antes e ele desencarna. E a mãe não aceitava aquilo, que o sonho do garoto era virar militar. Alguém leva ela de Porto Alegre até década de 80, isso. Minas Gerais. Ela nem sabia o que era espiritismo. E Chico Xavier recebe uma carta consoladora que diz: mãe, a minha missão com aquele espírito da menina era fazê-la entender que a vida do outro espírito importa. Ele reencarnou só para aquilo. Então, quando você perceber que sua obra foi realizada, chegou a hora de você partir. Como é o nome dele? Bergoglio. Teve a melhora da morte. Perceberam? Rezou a missa. Todo mundo relaxou. Eita, o Papa rezou a missa. Quando ele vai deitar, ele olha para o assessor dele e faz: a vida futura implica na conservação da individualidade após a morte, saber quando morre. Plano espiritual, livro Nosso Lar e Cidade no Além, para você ler. No instante da morte, há uma volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos, onde se apartará momentaneamente. Então, em um momento a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, até o dia que a gente chega em Bezerra de Menezes e não precise reencarnar mais. Estou bem pertinho do fim. Plano espiritual, que já é outra questão, que a gente falou aqui das colônias e dos mundos crísticos. Os espíritos estão por toda parte, nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados, que é quando você vai ler em Nosso Lar, que determinados espíritos não conseguem entrar em Nosso Lar. Colônias espirituais, determinados espíritos não conseguem passar. Lembrem-se que a mãe do médico em Nosso Lar, do André Luiz, é ela quem vem para ele em Nosso Lar. E depois ela ascende para outro mundo. Ele não vai. Porque é isto aqui. Tem regiões que são interditas. Mediunidade, que a gente já falou bem muito hoje, eu estou terminando, eu juro a vocês que eu estou terminando, eu tenho 3 minutos. Faculdade inerente ao humano, todo aquele que sente um grau maior de influência dos espíritos é de fato, ou é por esse fato, um médium. E aí nós temos a influência dos espíritos, mais do que imagineis, ao ponto de que ordinários são aqueles que vos dirigem. Aí a gente chega no princípio de espírito e mente, onde você vai ter as relações dos espíritos com nós que estamos encarnados, e a gente tem que ter cuidado para que isso não vire aquilo que a gente chama de obsessão. A influência dos espíritos sobre nós continua ao nosso lado, e a gente vai buscar o que na doutrina espírita? Observam sem o perceberdes, eles estão junto a nós. A gente vai buscar amor, estudo, evangelho, higiene mental, firmeza, dignidade, iluminar-se, para quê? Para ter uma boa morte. Chegando no meu fim, Deus não exerce ação direta sobre a matéria, os espíritos são potências de Deus junto a nós, e os espíritos nos dizem que conhecimento é saber. Coisas necessárias para o conhecimento segundo o espiritismo: esclarecimento, sabedoria, trabalho, utilidade, dedicação e otimismo. Faltou uma coisa? Vou dizer de novo: esclarecimento, sabedoria, trabalho, utilidade, dedicação e otimismo. O que é que faltou? Fé, estudo, disciplina, pensamento espírita, aprender a conhecer, adquirir instrumentos de compreensão, aprender a fazer para poder agir sobre o meio, aprender a viver, cooperar com os outros, viver de um coletivo e aprender a ser. Finalizando, o que disse Jesus? Aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a fazer. Faze isso e viverás. Aprender a viver juntos. Fazer aos outros que gostariam que vocês fizessem. Aprender a ser, sede perfeitos. Frase final: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Frase final: Espírito Francisco Cândido Xavier. Jesus.
não nos pediu que escalássemos o Everest ou transpuséssemos montanhas. Jesus só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Muita paz a todos. A questão que me tem aqui, a pessoa pede, gostaria que você repetisse sobre Alcione. Eu não sou muito de estar preocupado com a questão de pronúncia, tá? Se você vai falar com Y, Alcione, ou se você já vai portuguesar para um português brasileiro, né, transmarino, e dizer Alcione. Então, quem leu a obra, ou quem conheça a obra Os Exilados de Capela, né, você faz uma sequência. Boa Nova, do Humberto de Campos, você faz Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e faz Os Exilados de Capela. Então, lá diz que muitos espíritos vêm dessa constelação chamada Cobra Cocheiro, que é capela. Cocheiro, cobra, é a forma de uma cabra, e a constelação da ideia dos chifres da cabra voltando para trás. Aí tem gente que interpreta que é uma cobra, tem gente que interpreta que é um cordeiro, um bode e tal. Então, naquele período das formações dos povos egípcios, povos etruscos, indianos, os espíritos que vieram fazer o progresso da Terra vinham de capela até o período medieval, a chamada Era Moderna. E aí a gente tem que ter cuidado, porque o moderno em literatura é 1900. O moderno em história já é pós-iluminismo. O moderno em tecnologia é a explosão do vapor. Então, até a explosão do vapor na indústria, ainda chegavam espíritos que vinham de capela. O que é dito em obras de Joana de Ângeles. A partir de 50, 60, 70, outros espíritos cristãos passam a vir habitar este planeta. E eles vêm de uma região do universo onde há essa constelação chamada Alcione. São 7 estrelas, sendo que 3 estão mais juntas, formando o núcleo da constelação. Então, esses espíritos já habitam aqui para um progresso desse mundo. Então, o processo que a gente chama de regeneração para se transformar em um planeta regenerado é uma gama bem grande de espíritos que vem dessa região chamada Alcione, ou constelação de Alcione. A questão da pronúncia não me preocupa. Espero que eu tenha respondido a contento. Alguma coisa, meu nome? Se tiver mais perguntas, fiquem à vontade. O ponto é interessante porque, sob ótica de análise histórica, as divisões de datas colocam assim: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Alguns estudiosos colocam mundo entre guerras. Eu não vou pregar o Apocalipse aqui, por favor, me compreendam. Um pedaço do mundo, quando a pandemia da Covid começa, no final de 19, e o poder central da China segura a informação, e tem até cientista que foi morto, porque estava divulgando o que estava acontecendo. Um pedaço da população do globo esperou que alguém dissesse que a pandemia começou depois do carnaval. Eu adoeci em 20, de perder a respiração, na virada de janeiro para fevereiro por 15 dias. Para mim, a pandemia não esperou uma data oficial por algum governo. Eu sou um dos pacientes zero, tanto que eu já fiz e faço exames de sangue. A doutora lá do Cefosp, da Polícia Militar, pegou meu sangue para estar na universidade, porque eu posso fazer 10 exames de Covid que vai dar sempre negativo, porque eu sou um dos primeiros a pegar Covid em Pernambuco. E eu não tenho orgulho disso não, tá? Então, a Rússia invadiu um pedaço da Ucrânia há quase uma década, chamada Crimeia.
A Rússia tomou 22% do território da Ucrânia e o governo americano, na figura de Trump, quer que a Ucrânia fique com 0,2% que pegou do sul da Rússia. E a Rússia fique com 22%. Não fique aguardando que alguém diga que é a Terceira Guerra. Porque relatos indicam, por espionagem, quais são os próximos países, feito Polônia, Lituânia, Hungria, que serão os próximos países a serem invadidos pela Rússia. Eu não estou inventando. São dados publicados em jornais europeus. Aí o que acontece? Para nós que vivemos em um mundo entre guerras, se nos reconhecemos cristãos, primeiro fazemos o evangelho no lar, com alguma frequência. Quando acordamos, estamos em prece, ato contínuo. Como é que a gente alimenta o nosso corpo de manhã? Me lembre os nomes que eu sou ruim. Cidade Alerta, Balanço Geral, não sei. Almoço. Qual é o programa que você alimenta seu corpo na hora do almoço, sem contar na hora da janta? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? 1, evangelho no lar. 2, estar em prece. 3, alimentar-se enquanto espírito de coisas melhores. E estarmos alertas. Aí a gente vai observar o evangelho segundo o Espiritismo quando vai estudar o homem de bem. Aquilo tem que ser tarefa de casa. Renovação interior. Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Vira e mexe, eu estou lembrando às pessoas uma frase que não é minha, que diz assim: quando a alma está em conflito, a tendência dessa alma em conflito é lançar o conflito a seu exterior. Se Sebastião Garibaldi do meu lado não tiver equilíbrio, frase do dia a dia, viu, madame? Frase do dia a dia. Se eu tivesse uma arma, eu usava agora. As pessoas dizem isso. Quando a gente coloca o mal que há em nós em sintonia com o mal que nos circunda. Obsessão. Então, se eu estou em uma vibração melhor, eu não vibro em mesmo meio. Eu destoo. E, em sequência, se eu tenho uma formação moral, eu não compactuo. Às vezes você tem que fazer o quê? Silencia. Porque o outro em conflito não vai absorver. Então, a sugestão é seguir o Evangelho de Jesus, dentro da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem.